entendeu? Carrega-se uma responsabilidade muito grande. Ixi, eu acabei de apertar pra começar. Pede pra trazer pra você. Essa que você vai pro prefeito, Hã? essa que você vai pro prefeito. Eu vou de vice, vice trabalha menos. É, acredito que sim, né? Tem que fazer a transmissão pra ela, fazer a transmissão pra Elisângela, então segunda-feira provavelmente ela já tá mandando. O certo é ser. O certo é o último dia hoje. Até falei com o Paulo já, falei com o Marcelo. Vamos lá, né? Dois, sim. Boa noite. Hoje, 14ª sessão ordinária, dia 8 de maio de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Agimar Alves, Presente. Aloysio Liberto Filho, Presente. Aparecido Donizete Teixeira, Presente. Brasilino Antônio de Moraes, Presente. Carlos Henrique Lopes Faustino, Presente. Daniel Giroto, Presente. Edmilson Manuel, Presente. Marcelo Fusquilo, Presente. Elias Decisto presente, Paulo Sérgio Miquelin, Presente. Francisco Carlos Cândido, José Roberto Pereira Presente. e Renato Gonçalves da Fonseca, Presente. Sônia Aparecida de Paula Pereira, Presente. Valdirene Donizete da Silva Miranda. Presente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da 13ª ata da sessão ordinária. Ata da 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizado no dia 2 de maio de 2017. Presidente Carlos Henrique Lopes Faustino, secretário de exercício. A hora regimental, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores. Agimar Alves, Aparecido Donizete Teixeira, Brasilino Antônio de Moraes, Carlos Henrique Lopes Faustino, Daniel Giroto, Edmilson Manuel, Marcelo Fusquilo, Elias Decisto, Paulo Sérgio Miquelin, Francisco Carlos Cândido, José Roberto Pereira, Renato Gonçalves da Fonseca, Sônia Aparecida de Paulo Pereira e Valdirene Donizete da Silva Miranda, registrando-se a ausência do vereador Aloysio Liberto Filho. Havendo o número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Ata da 13ª sessão ordinária, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada. Solicito aos senhores vereadores que fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico. Salmo 41, versículo 2. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus.
Solicita ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente, comunica aos vereadores interessados em fazer o uso da palavra no expediente que deverão se inscrever com a vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda, segunda secretária. Ofícios recebidos da senhora prefeita em resposta aos requerimentos. Ofício número 38, em resposta ao requerimento número 211/17 do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino. Ofícios 262, 263/17, em resposta aos requerimentos número 216, 217/17 do vereador Edmilson Manuel e outros. Ofício número 266/17, em resposta ao requerimento número 220/17 da vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira. Todos os documentos que foram lidos se encontram disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal para consulta pública dos senhores vereadores e da população em geral. Cientes, senhores vereadores, arquiva-se. Dispõe sobre o balancete da receita e da despesa da Câmara Municipal referente ao mês de março de 2017. Cientes, senhores vereadores, encaminha-se à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Aparecida Donizete Teixeira, onde solicita informações à senhora prefeita municipal interina com relação à possibilidade de realizar a manutenção da estrada de acesso próximo à Chácara da Pamonha. Requerimento em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Daniel Giroto, onde solicita informações ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, acerca da realização dos serviços descritos abaixo na Avenida Tiradentes, no município de Mococa, São Paulo. Por favor. Presidente, ainda. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado o Departamento de Estradas e Rodagem, para que informe esta Casa de Leis acerca da realização dos serviços descritos abaixo na Avenida Tiradentes, no município de Mococa. A saber, primeiro, sinalização de trânsito horizontal. Segundo, sinalização de trânsito vertical, instalação de placas. Terceiro, instalação de guarda-rei. Quarto, manutenção na rede de iluminação. Quinto, vistoria técnica do trevo de acesso ao Jardim Botânico, objetivando averiguar possíveis irregularidades, desproporção, visibilidade e trechos com risco de desmoronamento. Justificativa. A Avenida Tiradentes, localizada em cima de Mococa, necessita dos serviços acima mencionados em caráter emergencial, uma vez que a mesma é uma das principais vias de acesso de nossa cidade, onde o fluxo é constante. Para melhorar as condições de segurança e trafegabilidade, em virtude da presença de tráfegos de naturezas distintas, nesse caso, urbano e rodoviário, é necessária a realização dos problemas apresentados, pensando sempre no bem-estar de todos aqueles que transitam por ali. Solicito os bons préstimos deste renomado departamento. Requerimento em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria dos vereadores Edmilson Manuel, Marcelo Fusquil, José Roberto Pereira, Paulo Sérgio Miquelin, onde solicito informações relativas à prefeita municipal interina acerca da documentação referente às chácaras Pinheirinho 1 e 2,
localizado no distrito de São Benedito das Areias. Requerimento em discussão. Com a palavra o nobre vereador Paulo Sérgio Miquelin. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, pessoal de casa que nos assiste. O motivo deste requerimento está solicitando a senhora prefeita interina quanto à documentação relacionada às chácaras Pinheirinho 1 e 2 no distrito de São Benedito. Chácaras estas, as quais já existem há vários anos. Dessas chácaras, muitas delas já têm água da Sabesp instalada, funcionante, outras não têm, e segundo informações de alguns usuários das chácaras, alguns donos dessas chácaras, existe uma documentação parada na prefeitura. Então a gente faz esse requerimento solicitando o que está faltando, quais são os meios para que esteja resolutibilidade desse caso, proporcionando uma melhor qualidade de vida, com água encanada e esgoto aos moradores daquelas respectivas chácaras. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Aparecido Donizete Teixeira, onde solicita informações, senhora prefeita municipal interina, com relação à possibilidade de realizar a manutenção da estrada de acesso à fazenda Pessegueiro, em trecho que especifica. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal interina acerca da frota municipal de veículos. Na íntegra? Isso. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro a mesa de cumprir as formalidades regimentais da casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, Elisângela Mazieiro, para que sua excelência, por meio do departamento competente, informe essa Casa de Leis acerca da frota municipal de veículos. Primeiro, quantos veículos integram a frota municipal? Encaminhar relação contendo dados patrimoniais e descrição dos veículos. Segundo, quantos veículos estão em funcionamento e quantos não? Especificar veículos. 3. Quantos veículos podem ser recuperados? Especificar veículos. 4. Quantos veículos são possíveis de baixa definitiva por estarem sucateados ou irrecuperáveis? Especificar veículos. Justificativa. De acordo com notícias divulgadas pela imprensa, inclusive por órgão da grande imprensa regional televisionada, parte da frota municipal de veículos está paralisada por falta de condições de funcionamento ou por se encontrar em estado de sucata. A necessidade da utilização desses veículos é evidente, pois nossa frota é responsável por viabilizar inúmeros serviços públicos ao município. Portanto, sendo direito, dever do vereador estar informado sobre questões que envolvem a administração municipal, aguardo especial atenção ao requerimento. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Daniel Giroto, onde solicita informações da concessionária Renovias acerca da possibilidade de realizar serviços de limpeza cerca a cerca, a rodovia que abrange o município de Mococa. Naíde, por favor. Requer a mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado a concessionária Renovias, para que informe essa Casa de Leis acerca da possibilidade de realizar serviços de limpeza cerca a cerca, na rodovia que abrange o município de Mococa. Justificativa. A limpeza das rodovias é de suma importância, pois traz uma enorme segurança aos motoristas, além da visibilidade das placas
e da própria rodovia nas curvas. É essencial que as margens estejam limpas para que a água escorra para fora da pista. É de conhecimento deste vereador que subscreve que a Renovias realizou o mesmo serviço no município de Vargem Grande do Sul, São Paulo, deixando a rodovia em perfeito estado. Por isso, solicito que seja realizada em nosso município. Pelo exposto, aguardo tais informações na certeza de que essa renomada instituição fará o que for necessário para melhorar a visibilidade dos condutores. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde solicita informações, excelentíssimo senhor prefeita municipal, acerca das providências adotadas, objetivando reaver o imóvel da antiga unidade escolar doutora Hortência Freire Machado, onde funcionava o Centro Educacional SESI, situado no bairro da Mocoquinha. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria dos vereadores Aparecido Donizete Teixeira, Daniel Giroto, onde solicita informações do Departamento Municipal de Trânsito acerca de estudos no sentido de trânsito na Avenida Monsenhor Demóstenes, Paraná, Brasil, Pontes, em trecho localizado em frente à Funvic Mococa. Ainda, por favor. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado o senhor diretor do Departamento Municipal de Trânsito, para que sua excelência informe essa Casa de Leis. Primeiro, há a possibilidade de realizar estudos juntamente com a direção da Escola Funvic, visando melhorar o sistema de trânsito da Avenida Monsenhor Demóstenes, Paraná, Brasil, Pontes, em trecho localizado em frente à Funvic Mococa. Justificativo: o trecho em destaque recebe intenso fluxo de veículos e pedestres, principalmente durante o horário de entrada e saída de estudantes. É comum a travessia de estudantes em ambos os sentidos das vias, bem como o embarque e desembarque de passageiros de diferentes veículos ao mesmo tempo. Relato que, em conversa com a direção da instituição, os mesmos sentem a necessidade de um estudo, pois pais e alunos já procuraram a escola para solicitar alguma ação definitiva. O Departamento de Trânsito, em conjunto com a direção da Escola Funvic, necessitam elaborar estudos e adotar medidas que contribuam para o ordenamento e a fluidez do trânsito, buscando a segurança e o bem-estar de nossos alunos, munícipes e da região. Por esses motivos, apresentamos o requerimento e aguardamos especial atenção ao pedido. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Daniel Giroto, onde solicita informações da concessionária Renovias acerca da possibilidade da instalação de redutores de veículos no trevo de acesso ao município de Mococa, por meio da rodovia SP-340, sentido conjunto habitacional Gilberto Rossetti, Coab 2. Referência em anexo, inclusive com foto anexado aqui. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Moções. Tem expediente. Moções. Moção de autoria
assinado por todos os vereadores, de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Miranda Salomão. Desculpa, o senhor Joel Miranda Salomão. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria do vereador Gilmar Alves, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pedro Facundes. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria do vereador Luiz Taliberto Filho, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Eliseu Caetano de Moraes. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes, de profundo pesar pelo falecimento do senhor Carmo Firmino. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria do vereador Luiz Taliberto Filho, de profundo pesar pelo falecimento da senhora Luciara de Fátima Bellini Barbosa. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria do vereador Luiz Taliberto Filho, de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida Pessina Greg. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Moção de autoria do vereador Edmilson Manuel, de aplausos a senhora Edna José Geraldo Ferreira, pelos relevantes serviços prestados no PPA de Mococa. Moção em discussão. Com a palavra o nobre vereador Edmilson Manuel. Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, público presente, essa moção é de grande valia, fazendo uma homenagem a uma trabalhadora de Mococa, uma técnica de enfermagem, que com seus 70 anos se aposentou, já fazem dois anos que ela se aposentou, e ela prestou um trabalho cuidando das pessoas aí na área da saúde durante grande parte da vida dela. Ela esteve conosco aqui na Câmara, na homenagem aí, na posse aí do nosso futuro prefeito aí. E eu a lembrei que estaria fazendo essa moção, porque ela trabalhou, se dedicou toda a vida aí, fazendo curativos no PPA, fazendo curativos das pessoas necessitadas, às vezes nas casas, sem a necessidade de nada em troca, às vezes por próprio cunho dela mesmo, né? Então, ela é uma senhora que assim merece a nossa homenagem. O povo mocoquense agradece, Edna, pelos trabalhos aí como técnica de enfermagem no PPA e em toda a saúde aí de Mococa. Moção ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada por unanimidade. Ofícios diversos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios diversos. Pois não. Ofício número 25/17 da Filarmônica Mocoquense, em resposta à moção 167/17, assinado por todos os vereadores. E ofício número 199/17 da Promotoria de Justiça de Mococa, em resposta ao requerimento número 212/17 dos vereadores Carlos Henrique Lopes Faustino e Elias de Sisto. Todos os documentos que foram lidos se encontram disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal para consulta pública
dos senhores vereadores e população em geral. Cientes, senhores vereadores, arquiva-se. Não havendo mais matéria no expediente, passamos à fase do uso da palavra no expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos para o uso da palavra no expediente, com o tempo de 5 minutos. Bom, então eu quero convidar o primeiro orador da noite que se inscreveu aqui, o Paulo Miquelin. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, pessoal de casa que nos assiste, gostaria de salientar que o principal objetivo de fazer uso da palavra neste momento, acima de tudo, agradecer a Deus por ter nos outorgado a oportunidade de passar por essa casa de lei nesses 4 meses, agradecer também à prefeita Elisângela, da qual estamos na posição de suplente da mesma, agradecer a todos os nobres colegas vereadores pela compreensão, por estarmos juntos. Sabemos e temos convicção plena de que muitas das vezes não conseguimos atingir todas as nossas metas, não conseguimos alcançar todos os nossos objetivos, mas estamos com a consciência tranquila que diante das circunstâncias sempre nos esforçamos, sempre damos o nosso melhor, pois na primeira fala a qual tive a oportunidade dentro dessa casa, eu disse que acreditava numa cidade melhor para se viver, eu disse que acreditava numa cidade melhor para os nossos filhos crescer, e eu tenho convicção plena de que Mococa continua no caminho certo, de que Mococa está em fase de desenvolvimento. Diante do cenário político que vivemos nos nossos dias atuais, diante de tantas corrupções tomando conta do nosso país, mas nós temos condições de fazer um trabalho de formiguinha, porque muitas das vezes não conseguimos fazer grandes feitos, mas quando conseguimos mudar algo que está à nossa volta, quando conseguimos melhorar algo na nossa rua, algo no nosso bairro, algo na nossa querida cidade, com certeza nós estamos contribuindo e contribuindo muito para que Mococa continue caminhando, continue crescendo e continue caminhando em marcha para um grande sucesso, pois eu tenho convicção plena de que um dia, quando se falar de Mococa, muitas pessoas de cidades vizinhas vai abaixar a cabeça e vai dizer, realmente, Mococa tem uma Câmara forte, realmente Mococa está no caminho certo. Hoje, nós gozamos e usufruímos de uma Santa Casa que é referência a toda a região. Já fiz diversos transportes com pacientes em ambulância UTI, e quando chegamos em outras cidades e falamos que somos trabalhadores da Santa Casa de Mococa, essa informação repercute com saldo positivo. Quando falamos que trabalhamos no Hospital de Mococa, a população aclama, a população bendiga, a população se satisfaz de ter na cidade de Mococa uma Santa Casa como nós temos hoje. E a nossa Santa Casa, que é referência a nível regional, a nível nacional, eu acredito que a nossa cidade também tem a mesma condição, tem a mesma características de continuarmos caminhando e sempre pensando e nos esforçando de que dias melhores virão. Independente de partido, independente de situações partidárias, mas que o nosso foco possa ser alavancar a nossa cidade, que o nosso foco possa ser
trabalhar em prol de nossa cidade, pois sabendo que todos em uma só função, em uma só meta, em um só objetivo, caminhando com o objetivo de colocar Mococa para cima, com certeza, dias melhores virão para a nossa cidade. Eu tenho convicção plena disso. E como homem de Deus, eu gostaria de pedir autorização do senhor presidente, se me permite, que todos se colocassem de pé. E eu gostaria nesse momento de fazer uma oração, pedindo a Deus, para que as mãos dele possam estar sempre de contínuo, abençoando a nossa cidade. Pode ser, senhor presidente? Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante desta casa de leis e te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por cada funcionário aqui dentro desta casa que não mediu esforços para nos corroborar. Te louvamos, ó Pai, por cada um dos nobres edil, da qual somamos os 15 vereadores representando desta cidade. Pai, te louvamos porque somos representantes deste povo, ainda que as nossas expectativas, ainda que os nossos objetivos não sejam alcançados, mas nós queremos neste momento, ó Deus, colocar esta cidade nas tuas mãos. Nós queremos neste momento, ó Deus, proclamar que Mococa pertence ao Senhor Jesus e pedir direção do Senhor, porque tu és um Deus que abre porta onde não tem porta. Pai, no meio de uma situação difícil, de um momento a qual nós ouvimos que não existe recurso, mas tu és um Deus que abre porta onde não tem porta. Abre as portas, mande recurso para a nossa cidade. Pai, nós pedimos em o teu nome e te agradecemos por tudo. Amém. Meu muito obrigado a todos vocês. Bom, então o próximo orador inscrito aqui é o nobre vereador Marcelo Fusquilo. Senhor presidente, caríssimos vereadores, público presente, TVD, públicos de casa. É uma alegria muito grande também, nesse momento em que a primeira etapa do propósito de Deus foi feito a mim, foi concedido, nem pensava, falou: Marcelo, nós precisamos de você como um candidato a vereador da escola que eu lecionava. Pensando num outro tipo de propaganda eleitoral, pensei, eu não vou bater na porta da casa das pessoas, eu não vou na feira, eu não vou nos bares, porque eu nunca fiz isso. Seria para mim uma coisa assim desvinculada do que eu penso. Eu penso numa política correta, numa política em que eu, como eleitor, eu escolho, eu quero escolher aquela pessoa por causa das qualidades dessa pessoa, por causa da escolaridade dessa pessoa. Então nós escolhemos, eu escolho, e eu penso que a política ela deve ser assim. A partir do momento que ela tem esse compromisso, a pessoa tem um compromisso com ela mesma primeiro, ela vai se organizar politicamente. Deixa eu estudar a vida desse candidato. Por que eu votarei nele? Eu penso assim, democracia é uma palavra muito difícil de ser interpretada. Quando a gente fala o voto do povo para o povo, dá essa liberdade. E essa liberdade ela tem que ser assim muito bem estudada, muito bem orientada. Por quê? Porque nós temos esse poder de escolha. Eu vou escolher uma pessoa que vai me representar politicamente. Então, eu acho que para ser um vereador, primeiro nós temos que saber ser vereador. Temos que fazer requerimentos, sim. Temos que fazer indicações, sim. Temos que fazer moções, mas existe uma lei fundamental nessa casa, que é a lei orgânica. Infelizmente, eu como suplente, eu não pude fazer parte de uma comissão. Portanto,
todos os vereadores que ficarão têm esse poder de modificar muitas coisas. Eu, como um excelente profissional em termos da educação, gostaria muito de mudá-la, porque há necessidade. Espero que o novo prefeito, com sua equipe, principalmente de educação, vislumbre isso daí. Porque agora é o momento de festa, de fogos, de foguete, é maravilhoso. Mas eu quero ver que se esses foguetes vão até quando? É importante que solte o foguete, sim. Vamos fazer bastante coisas boas, mas eu preciso entrar e saber da realidade da prefeitura. É uma prefeitura, desculpe o termo, todo mundo sabe, quebrada, falida, problemática. Tomare que o novo prefeito, com a sua equipe, darão jeito nisso daí. Espero que os meus colegas continuem fazendo requerimento, sim, moções, indicações, mas o poder é muito grande, o poder é muito maior, ele vai além. Eu tenho que saber explicar o meu requerimento. Eu estou fazendo esse requerimento, senhor presidente, por causa disso. Isso vai contribuir com benefício, para os bens da minha cidade. Eu luto para o desenvolvimento e crescimento da minha cidade. Isso é importante, porque senão nós vamos ficar fazendo requerimento sempre, debatendo sempre, fazendo moções sempre, que é importante, mas não é prioridade dentro dessa casa. Quero agradecer também a oportunidade, o Barizon, que por esse meio conturbado, fez bem, executou bem a sua função. Quero agradecer assim, muito a Letícia, a Deise, a Ellen, o Alex, que nessa parte burocrática, senhor presidente, desta casa, são maravilhosos. Você cita um requerimento, cita alguma coisa, eles sabem, eles te recebem bem. Muito obrigado pela oportunidade, pela conversa pouca que nós tivemos, portanto, são maravilhosos. Também quero agradecer os votos que eu tive, foram muitos votos, mesmo sem fazer política. Não fiz uma política, não jogava papel nas ruas, não levava, sim, da minha família, eu usava os meios de comunicação, mas uma coisa mais correta, mais limpa. Certo? Não estou criticando ninguém, estou apenas falando o meu modo de pensar em relação à política. Então eu gostaria que nós, mocoquenses, pensamos bem. Se Mococa hoje está nessa situação, a culpa é nossa. Eleitores, vamos saber votar. Vamos entender quem nós vamos colocar no executivo, no legislativo, para que nós possamos, com coerência, depois reclamar. Muito obrigado e boa sorte para vocês também, meus colegas. Bom, na sequência aqui, quero convidar o nobre vereador, inscrito aqui, o Edmilson Manuel. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o nosso nobre vereador Paulo Miquelin, que, pelas suas belas palavras. Obrigado, Paulo, e pela oração. Nós necessitamos disso, necessitamos cada vez mais de Deus, principalmente nessa época que estamos vivendo hoje, de crise e tudo mais. Então, muito obrigado aí, você sempre trazendo a palavra de Deus aí para nós. Segundo, eu gostaria de falar sobre um assunto que o pessoal está procurando a gente bastante, chamando a gente no Facebook, particular, procuraram a gente no trabalho, para poder dialogar e fazer uma audiência pública sobre transporte. Nós somos da Comissão de Constituição e Justiça, presidente Elise Sisto, temos aí o Tuca, nós nos reunimos aí essa semana para conversar sobre essa audiência pública.
é uma audiência que o povo está gritando, né? O povo quer falar sobre, dialogar, falar os problemas do transporte, visto que teremos aí uma licitação futura, o povo quer falar. Tem alguns lugares que o transporte não chega, não atinge nos bairros, né? E o povo, na verdade, quer um espaço para poder estar falando aí. E esse espaço será audiência pública. Então nós conversamos e estamos aí pedindo autorização do nosso presidente da Câmara para estar fazendo essa audiência pública na quinta-feira próxima agora. E aí essa audiência servirá para as pessoas que moram lá no fundão do Zé Juste, tá vindo aqui para falar que o ônibus não está indo lá no final. Então, eu acompanhei uma família também que ela me ligou, falou: olha, eu estou aqui na chuva com a minha criança, esperando, né, o transporte não vem até aqui embaixo, eu tenho que subir um espação até lá em cima, e é longe. Eu falei: só espera aí que eu vou estar indo aí. Fui até o local, peguei ela, acabei trazendo até o centro, mas eu fui para ver a dificuldade. Gente, é difícil, é complicado. Se não tiver transporte público que atenda às necessidades da população, eu acho que nós não estaremos aqui cumprindo o nosso papel. Nós precisamos brigar por isso, né? Então, em comum acordo com o Elias de Sisto, o Tuca, nós estaremos aí, então, fazendo essa audiência pública, quinta-feira, às 20 horas. Questão de ordem, Edmilson. Pois não. Ô, presidente, devido à sessão da posse de sexta-feira, tem que ver se a Câmara vai estar disponível. Qualquer coisa pode adiar para outra quinta ou quarta, ver um dia melhor, para poder também dar uma ampla divulgação, né, na cidade, ONGs, sindicatos, no geral, toda a população. Tem que ver essa formalidade. Só um comentário. Eu acredito que se a gente fizesse na semana que vem, pela divulgação, tanto da sessão que vai passar na quinta e no domingo, e a publicação no jornal, também acho que a gente conseguiria ter um público maior. Essa discussão, que é uma discussão mais ampla. Do meu modo de pensar, o quanto mais rápido for essa discussão, seria melhor. Por quê? Por conta de que o projeto ele foi colocado para a gente, e a gente quer dar uma agilizada no projeto para não parar mais, que o povo grita por essa licitação, né? E a gente já esperou muito tempo. Eu não sei se vocês, se pudessem na quarta-feira, não sei meus colegas, eu não sei como é que a possibilidade. Semana que vem? Na semana que vem? Quarta da semana que vem ou essa semana? Nessa semana agora. Bom, eu acho que assim, que também quarta que vem, não é depois de amanhã. Então, na verdade... Porque não dá tempo de fazer uma ampla divulgação, pôr no jornal para a população tomar conhecimento, eu acho, sei lá. O que você acha, Caju? Acho que nós poderíamos verificar, então, as formalidades, a obrigatoriedade de divulgar essas coisas aí. Então a gente pode estar acertando isso. Aí põe no site da Câmara, põe nos dois jornais local, no Mococa Destaque, e faz uma ampla divulgação para as pessoas se inteirarem, para as pessoas que quiserem comparecer, para participar. Edmilson, questão de ordem, tem que ser publicada no jornal. Tem que ser publicado? Sim. Tá ok. Então, a próxima quarta-feira, então, seguindo a formalidade, a legislação, o regimento, e eu acredito que assim o pedido foi colocado, né? Foi colocado para a gente. Quanto antes a gente agilizar e levar isso à população, para que eles ansiosamente possam estar discutindo com a gente, eu acho melhor. Então, seguindo aí as formalidades, podemos então o quanto antes, e a gente divulga no site da Câmara e nos jornais, então. Obrigado. Por hora, convido o nobre vereador Elias de Sisto. Caro presidente Rincon, nobres colegas, público presente, eu quero ser breve nas minhas palavras.
especialmente agradecer a participação aqui, a presença do Paulo Miquelin, do Marcelo Fusquilo, que muito enriqueceu aqui a nossa Câmara, né? Muito contribuiu para com a nossa cidade, apesar do espaço tão breve, mas acrescentou bastante para a nossa cidade, tuas palavras, tua oração, tua participação conosco. E com relação à audiência propriamente dita, Caju, eu acho que é melhor que seja na próxima quarta, porque é um problema que aflige todo mundo. Está aí o Hércio lá do Zé Justo, presidente de bairro, é um dos problemas graves que tem no extremo da cidade. Brasilino, onde eu estava na feira, pra você ter ideia, 3, 4 pessoas falou para mim, Elias, mas cadê a Square? Domingo não tem. Quer dizer, e as pessoas precisam se locomover. A gente vem para o centro da cidade, que é sempre caótico, não tem onde parar carro, mas se a pessoa não tem a sorte de vir de carro, aí também é uma dificuldade de vir no transporte coletivo, né? Então é melhor que seja para a próxima quarta, porque é um tema importante, que na verdade, Caju, é para ontem isso. Só que para que tenha qualidade, é bom que tenha um mínimo de planejamento da nossa parte, né? Que ficou acordado para a próxima quarta-feira. Aliás, todos que nos acompanham agora na quinta-feira já estão convidados, né, presidente? Dia 17, sem ser quarta agora, na próxima, sem ser essa quarta, na próxima, dia 17, às 20 horas aqui na Câmara Municipal, certo, Tuca? Então, estão todos convidados. O momento de reclamar, de questionar, de apresentar sugestão, reclamação, é agora. A audiência pública é para isso. E a gente, assim, espera um maior número de pessoas possível, principalmente o senhor e a senhora que depende do transporte público, né? Que a gente ouve muito falar de coisas que tem que melhorar. Mas a gente não usa na prática, no dia a dia. E é verdade também que a prefeitura, por sua vez, independente do prefeito, da prefeita, tem que também melhorar bastante. O Pelezinho trabalhou muito tempo na empresa. Por exemplo, é uma dificuldade até para saber onde é que é o ponto de ônibus, para carro, não tem espaço para o ônibus estacionar. Não é, Pelezinho? Então, assim, tem os dois lados da moeda. Então, a gente quer ouvir todo mundo para achar um ponto de equilíbrio e melhorar essa questão caótica do nosso transporte. Muito obrigado, boa noite a todos. Por hora, convido o nobre vereador Elias de Sisto para assumir a presidência. Com a palavra, o nobre vereador, professor Rincon. Boa noite a todos, os nobres colegas vereadores, público presente. Eu quero fazer o uso da palavra para agradecer esses 4 meses e 10 dias, 12 dias, que eu fiquei na frente da presidência da casa. Agradecer a todos os funcionários, sem citar nome para não esquecer de ninguém, a toda a população que veio, que a gente abriu a possibilidade de conversar. Acho que foi um momento muito válido na minha vida de experiência. Eu que sou um jovem, mas foi uma coisa muito grandiosa, e o respeito por todos aí, todos os colegas vereadores, funcionários, né? E também deixar o meu abraço aos amigos que estão nos deixando nesse momento, né? Paulo, Marcelo, muito obrigado pelo apoio aí nesse tempo que a gente teve todo mundo junto. Então eu quero fazer esse agradecimento a todos aí, muito obrigado, e agradecer a Deus também pela oportunidade. A questão da audiência pública ser no dia 17, porque temos que dar publicidade a ela, tem que estar no jornal. A gente entende a necessidade da população sobre o assunto, mas fazendo as coisas planejadas, com calma e organizada, a gente consegue buscar a solução da melhor maneira possível, isso é importante também. Lembrando também que a comissão vai ser, a audiência vai ser também, ter a participação da Comissão de Serviços Públicos, também, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Então, vão ser as 2 comissões que vão presidir
essa audiência pública para toda a população e também convidar a todos aí, que é um assunto muito importante para a população. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, e finalizando os inscritos aqui, eu quero convidar o nobre vereador Brasilino Antônio de Moraes. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal de casa que nos assiste. Eu acho uma audiência pública necessária, já foi feita uma ou duas numa época aqui, nada foi resolvido e o clamor do transporte é muito grande. Mas eu queria deixar bem claro para vocês, hoje eu estive andando por vários bairros da cidade, onde eu fiz várias fotos de buracos nas ruas. Qualquer um que tiver um ônibus no fundo do Zé Justo, ele não põe uma condução para rodar lá, não tem condições. Então nós temos sim que fazer audiência pública, cobrar do empresário, mas cobrar sim da prefeitura, porque se não arrumar, não tem condições de passar. Gente, é terrível. Eu vi hoje que os lugares da nossa cidade, ao redor da nossa cidade, nesses bairros, estão carentes, é buraco demais da conta. Tem valetas lá, ô Rincon, senhor presidente, te juro dessa altura, mas aí nessa rua já não está nem passando, não tem condições de passar naqueles buracos. Terrível. Então temos que arrumar, temos que cobrar, e cobrar também parte do setor da prefeitura para que rume essas ruas, para que possa trafegar, senão não tem condições. Só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Terminada a fase do expediente, fica presente sessão suspensa por 15 minutos. Questão de ordem, presidente. Solicito que não haja intervalo. Colocar a suspensão de intervalo em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Suspensão de intervalo acatada. Ordem do dia. Daremos início à ordem do dia. Comunico aos vereadores interessados em fazer uso da palavra em explicação pessoal que deverão se inscrever com a vereadora Valdirene Donizete da Silva Miranda. Projeto de lei número 4/2017, de autoria do vereador Marcelo Fusquito, que denomina de Dúlio Cargnoni a Rua 13, localizado no loteamento residencial comercial, Jardim Julieta Lima Dias. Dá licença um pouquinho, por ordem, por favor. É Duílio Cagnoni. Marcelo, tá certo, tá errado na forma da escrita? Não, na escrita está certo. Duílio Cagnoni. Não sinto. Ah, tá. Okay. Projeto de lei número 04/2017, em discussão, em votação. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Não. Não, mas ele abre a votação. Projeto de lei número 04/2017, em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado, já aprovado em primeira votação e agora aprovado em segunda votação por 15 votos favoráveis. Senhor presidente, questão de ordem. Tem como pôr para votar todos em bloco? Porque é a mesma finalidade? Por gentileza. Votação em bloco em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Votação em bloco aprovada por unanimidade. Bom, então vamos lá. Em segunda discussão, os projetos de lei
que denomina as ruas. Primeiro, de projeto de lei de autoria do vereador José Roberto Pereira, que denomina de João Camilo de Souza, a Rua 14, localizado no loteamento residencial e comercial, Jardim Julieta Lima Dias. E de autoria minha, projeto de lei número 06/2017, que denomina de Osório Pedrazzi, a Rua 9, localizado no loteamento residencial e comercial do mesmo loteamento. E o projeto de lei número 07/2017, de autoria do vereador Paulo Sérgio Miquelin, que denomina de Antônio Pereira, o dado, Sistema de Lazer 2, localizado no loteamento residencial e comercial. Projeto de lei número 08/2017, de autoria da vereadora Sônia Aparecida de Paulo Pereira, que denomina de Adevino Bueno Ribeiro, a Rua 5, localizado no loteamento residencial e comercial, Jardim Julieta Lima Dias. E projeto de lei número 09/2017, de autoria do vereador Aloysio Liberti Filho, que denomina de Leonilda Cossi Porto, a Rua 7, localizado no loteamento residencial e comercial, Jardim Julieta Lima Dias. E por último, o projeto de lei número 010/2017, de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino, onde denomina de Gino Martini, a Rua 12, localizado também no loteamento residencial comercial, Jardim Julieta Lima Dias. Projetos de leis números 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2017 em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Projetos aprovados em primeira votação e também aprovado na segunda votação por 15 votos favoráveis. Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicação pessoal. Senhor secretário, perdão. Bom, então, o único vereador inscrito aqui é o nobre vereador Bob. Senhor presidente, nós vereadores, por presente, eu gostaria de ser bem breve, mas não poderia deixar salientar e agradecer Vossa Senhoria por esse período que ficou como presidente da nossa casa, procurando nos dar atenção, ser o mais imparcial possível, demonstrou capacidade, bom entendimento entre todos nós vereadores, né? Conseguiu trazer de forma, vamos dizer, pacífica, né? e bem discutível, e onde nos proporcionou apresentar nosso trabalho, nossos projetos, entendeu? Quero parabenizar e te agradecer muito por esse período que teve presidência. E também aos novos vereadores, o Paulo e o Marcelo, que muito enriqueceu nossa bancada, nosso partido, os nossos requerimentos, através de seus conhecimentos, compartilhamos aí muitos requerimentos, solicitando e buscando melhorias para a nossa cidade, atender melhor o nosso cidadão. Espero e tenho certeza que esse pouco período aqui, o trabalho de vocês será reconhecido também pela dignidade, pela forma que trabalharam, demonstraram interesse, né? E com certeza novas oportunidades virão, e por um período mais longo aí vocês poderão
está demonstrando e trabalhando muito mais para a nossa cidade. Então, em nome dos 3, né, que vão estar modificando aí nas nossas cadeiras, nossos cargos aqui, parabenizar e agradecer muito a todos vocês. Senhor presidente, obrigado. Obrigado. Bom, e finalmente convido o nobre vereador, Dr. Luiz Teliberti. Presidente Incom, vereadores, público presente, queria apenas parabenizar a prefeita Elisângela pela atuação que ela teve aí nesses 4 meses e quase 10 dias aí como prefeita da nossa cidade. Não poderia também deixar de cumprimentar, viu, Rincon? Obrigado. Eu acho que você está sendo um presidente, sim, que está conduzindo aí a Câmara Municipal de uma maneira, assim, muito correta, uma maneira, assim, objetiva, e eu acho que isso precisa, né? Marcelo e Paulo, né, que acho que hoje é a última sessão, né? Desejar aí boa sorte para vocês e dizer que foi uma honra ser vereador com vocês aqui nessa casa. Eu também não poderia deixar de desejar boa sorte ao novo prefeito, Dr. Vanderlei. Espero que conduza a nossa cidade com energia, né, com honestidade, zelando pelo dinheiro público. Eu sei que qualquer um que entrasse ali na prefeitura terá muitas dificuldades e com certeza vai ter que tomar medidas enérgicas para que a nossa prefeitura se adapte, por exemplo, ao que ela arrecada e ao que ela gasta, né? Hoje existe um descompasso, né, nos gastos da prefeitura, uma prefeitura que arrecada pouco e uma prefeitura que gasta muito. Então, desejar boa sorte ao Dr. Vanderlei para que ele tenha sorte e conduza a nossa cidade nesses quase 3 anos e meio que ele terá pela frente, um pouco mais, e que a gente volte a crescer a nossa cidade e que a gente tenha aí um futuro melhor. Desejar também boa sorte a você, Renato, você que a gente está sabendo que vai fazer parte da assessoria aí do prefeito. Eu tenho certeza que você irá desempenhar a sua função com muito trabalho, né? Pelo que eu te conheço aqui dessa casa, né? O 2º mandato que a gente está junto aí como vereador. É isso que eu queria dizer, tá? Muito obrigado a todos, tá? Boa noite. Terminada a fase do expediente e não havendo mais matéria sujeita à deliberação na ordem do dia, nem escrito na tribuna popular, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada dia 15 de maio de 2017, no horário regimental. Também convido